Olá, igreja. Bom dia. Nessa manhã de domingo, nós estamos aqui para conversar sobre o estudo da célula, sobre o tema das células para esse mês. Iniciando aí, não só o mês, mas o ano de 2023, dando aí o pontapé inicial aí para um ano de bênção, para um ano de crescimento, para um ano de edificação. Então, eu quero, assim, estar nessa manhã de domingo ministrando sobre vocês aquilo que Deus tem direcionado. Na verdade, eu trouxe de volta uns temas de alguns anos atrás, se não me engano, 2019, uns estudos que eu mesmo fiz, que eu acho que assim a gente tem como trabalhar ainda um pouco esses estudos, porque esse é um mês assim que ele é atípico, né, em relação aos estudos de célula durante todo o ano. Muitas células acabam tendo como é que eu posso falar? Uma movimentação diferenciada, né? Eu sei que algumas células essa semana ainda não vão acontecer, mas o tema assim é bom para meditação, para pensar, para colocar diante de Deus, para compartilhar com todos da célula, né? Os textos estão maiores e vale assim como uma boa meditação diária não, né? Mas semanal, né? E o tema assim é próprio para esse tempo de início de ano, de retomada de propósitos, ou de revisão de propósitos, né? De desejos, de planos. E eu achei que seria válido, até porque eu imagino que esses textos não tenham nem sido tão aproveitados, né? No ano, geralmente, o mês de janeiro, esses temas não são tão aproveitados como poderiam. Mas, então eu quero trazer esse texto para vocês aqui. E o título do mês é uma pergunta, né? Ano novo, vida nova? Tem vida nova no ano novo? Depende. Depende do coração com o qual a gente entra no ano. Se a gente entrar com um coração renovado e com desejos novos em Deus, uma nova atitude, né, de investimento, de trabalho, de dedicação nossa, certamente teremos aí um ano novo de bênçãos, entendeu? Seja como for, de fato o ano é novo, né? É novo porque é desconhecido. Quem sabe o que vai acontecer em 2023? Quem tem certezas, ainda que a gente seja muito pessimista de achar que tudo vai ser sempre igual, na verdade, sempre há surpresas. Boas e, infelizmente, surpresas ruins. Bom, mas a questão é começar o ano do jeito certo. Esse é o tema do estudo da célula dessa semana. Começar do jeito certo. Qual é o jeito certo? A gente costuma lembrar, eu quase todo ano toco nesse assunto, né? Da historinha que a gente fala assim, que o ano novo traga felicidade, traga bênção, traga prosperidade, traga alegria. E, na verdade, o ano não vai trazer nada, né? A gente é que leva para o ano alguma coisa. O ano é só uma virada de data, não é verdade? Então, a gente entra num tempo novo, numa nova etapa, com muitas expectativas, né? Há coisas que a gente quer aproveitar esse tempo de virada e psicologicamente pensar, bom, eu vou aproveitar essa virada para não mais fazer isso, né? Por exemplo, esse ano eu vou fazer o regime.
Esse ano eu vou entrar na academia. Esse ano eu vou me preparar para isso, para aquilo outro. E essa atitude motivada por essa sensação de mudança no ar, né? É uma atitude que às vezes se baseia só nessa sensação e não tem fundamento, né? Não tem firmeza para efetivamente produzir mudanças, não é verdade? E, enfim, a gente entra com muitas expectativas, com muitos sonhos, com muitos desejos, mas por sermos povo de Deus, o nosso desejo, os nossos planos, os nossos sonhos precisam estar baseados em algo que é fundamental: a vontade de Deus. Se nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, tudo que a gente desejar precisa estar baseado na vontade de Deus. Esse é o jeito certo de começar o ano. O problema é que a gente, por causa da religião que a gente está acostumado, a gente sempre toma por baixo essa história da vontade de Deus. A vontade de Deus é muito genérica. A vontade de Deus é que, na nossa cabeça, que a gente tem uma fidelidade para com Ele. A fidelidade, muitas vezes, consiste na fidelidade religiosa, na fidelidade de estar na igreja todos os domingos, a fidelidade de participar da célula, a fidelidade de fazer coisas. Mas Deus tem nos chamado a ter um coração fiel e a entender que, não só no que diz respeito ao nosso posicionamento em relação à religião, em relação aos compromissos religiosos, mas o nosso posicionamento em relação a trazer Deus para a nossa vida e dar o controle da nossa vida a Ele. Essa perspectiva é alguma coisa que mexe com a gente. É um desafio de romper com essa ideia religiosa pequena, frágil, superficial. Então, qual é a vontade de Deus? Como você passou o ano de 2022? O que Deus falou para você em 2022? Isso é uma coisa muito impressionante. Como os crentes do nosso tempo não ouvem Deus. Não tem esse relacionamento com Deus a ponto de ouvir a sua voz e de ter uma direção de Deus. O que Deus falou com você em 2022? Que direções Ele deu para você em 2022? E o que Deus tem falado para você acerca de 2023? Como que Ele quer conduzir a sua vida? Será que a gente pede que Deus abençoe a nossa vida, mas um Deus genérico, tal qual o Deus que as religiões adoram aí, os deuses, cada um pede ao seu Deus, torcendo que dê certo a sua oração? Ou a gente tem realmente uma relação com Deus de tal forma que a gente saiba o endereço dele, saiba aonde está indo, por que está indo e o que está gerando através desse relacionamento? Então, essa é uma pergunta muito boa de você fazer para você mesmo. O que Deus falou comigo em 2022? Será que Deus não falou comigo? Não é porque Ele é mudo ou desinteressado. É porque eu não parei para ouvir. Eu não dei atenção. E quando eu não dou atenção a Deus, quando eu não busco a vontade dEle, não busco a direção dEle, a vida não para, né? A vida continua. Os dias se renovam. As demandas nos absorvem, né? Trabalho, família e todas as outras coisas, estudo. Essas coisas acontecem na nossa vida sem interrupção. E se eu não trago Deus para essa história, eu vou construindo sobre os meus próprios fundamentos, sobre os meus próprios desejos e sobre as minhas próprias vontades. Então, no Salmo 127, o salmista diz assim:
Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não estiver construindo, é inútil tentar construir alguma coisa. Inútil, até uma expressão é inútil. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se Deus não pôs o seu exército ali ao redor da cidade para proteger a cidade, não adianta. Não adianta. Versículo 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, será inútil acordar cedo se não é o Senhor que está abençoando, se não é o Senhor que está dirigindo, se não é o governo dele que está estabelecido na sua vida. As coisas são inúteis, a gente vai vivendo uma inutilidade. A gente vai construindo para a terra, para uma terra que está com os dias contados. A gente vai construindo para a nossa própria vida, que é tão pequena, né, no seu espaço-tempo, né, é tão pequena. O desafio do Senhor para nós é de que a gente entenda o lugar dele em nossas vidas. Então, se vamos começar o ano agora, vamos começar do jeito certo, vamos começar buscando a vontade do Senhor, buscando entender os seus planos, buscando concordar com ele naquilo que ele quer fazer. Eu coloquei aqui sobre uma tríade muito comum para os votos de início de ano, né? Saúde, paz e prosperidade. De alguma forma, essas palavras estão envolvidas nos votos de felicidades para o novo ano, né? Saúde, paz e prosperidade. Mas nenhuma dessas coisas se sustenta por si só. Tem poder para se autossustentar. Todas essas coisas dependem da intervenção daquele que efetivamente tem controle sobre tudo. Então eu posso estar buscando e trabalhando pela minha paz, pela minha saúde, pela minha prosperidade, mas a gente leu aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Inútil é o trabalho daqueles que edificam, daqueles que constroem. Se o Senhor não guarda a cidade, o trabalho do sentinela é inútil. É inútil acordar cedo e trabalhar intensamente pelo pão. É inútil, porque é o Senhor quem dá. Então, saúde, paz e prosperidade está nas mãos de Deus, vem de Deus. Deus é a fonte deles. Olha só que bênção, que certeza poderosa de que a gente tem um Pai, tem em Deus um Pai que é cuidadoso, que é zeloso, que é fiel, que é presente. Deus Emanuel. O nosso desafio, então, é olhar para o próximo ano, 2023, na perspectiva de Deus, entendendo o que Ele quer fazer em nós, através de nós. O texto de Mateus, capítulo 16, versículo 25, diz assim: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser salvar a sua vida por seus próprios meios, com sua própria força. Quem quer salvar a sua vida pela sua perspectiva do que é a salvação, do que é saúde, paz e prosperidade, vai acabar perdendo a sua vida. Mas quem perder a sua vida, quem abrir mão de correr muitas vezes atrás daquilo que é segurança para os ímpios, quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrar. Então, se eu perder essa vida comum que todo mundo busca, que todo mundo quer, mas se eu perder ela por causa do Senhor, se eu abrir mão dela por causa do Senhor, eu encontro nele uma vida melhor. Eu encontro nele uma vida com
com mais abundância, mais plena em todos os aspectos. Sobretudo, eu encontro nele uma vida que é eterna. O céu passa, a terra passa, mas a palavra dele se cumpre em nós e nos faz prevalecer a todas as coisas. Como a Bíblia fala aqui, quem creu nele já passou da morte para a vida. Nós temos esperança, nós temos confiança. Então, vamos começar esse ano do jeito certo. E o jeito certo é ouvindo Deus, andando nele, obedecendo a ele e adorando a ele sobretudo. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Que Deus multiplique graça e bênção sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que Deus derrame da sua presença de forma abundante sobre você e sua célula seja uma bênção. E se a sua célula não acontecer, que esse estudo chegue até você e você possa ler, e você possa meditar, e você possa ouvir essa palavra e ser edificado. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Grande abraço. Paz.